Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. E nesse vídeo eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre opinião. Isso mesmo, opinião própria. Você tem opinião própria? Não sai daí não. Depois da vinheta a gente conversa. Pois bem, você tem opinião própria? Tem mesmo? Ou você, de repente, gosta de ouvir opiniões alheias, né? Acerca da sua vida, acerca de decisões que você precisa tomar? Estou falando de opinião própria, mas é em todos os sentidos. No sentido político da sua vida, no sentido profissional, no sentido pessoal. Você tem opinião própria ou você se baseia naquilo que os outros vão pensar, vão achar? Ou de repente você é do tipo que gosta de ir com a maioria, né? Porque tem pessoas que acerca de alguns assuntos as pessoas não formam uma opinião própria, né? Elas se baseiam naquilo que os outros dizem, como eu já disse, elas se baseiam às vezes no que a maioria acha. E é justamente isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Se você tem opinião própria, né? E eu quero citar alguns exemplos na Bíblia de opinião. No livro de Jó. No livro de Jó, capítulo de número 12, para a gente começar propriamente essa conversa aqui. Jó 12, versículo 5, que diz assim: tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Ou seja, na opinião de quem está descansado, na opinião de quem parou para descansar, aquele que está cansado, aquele que está fadigado, aquele que está com as pernas bambas, digamos assim, é uma tocha desprezível. Meu irmão, então tudo isso são opiniões, né? Se de repente você tem essa opinião, não, se tal pessoa não está bem de vida é porque não estudou, é porque não fez isso, não fez aquilo. Tal pessoa vai cair porque eu estou vendo, mas eu não, eu sei levar minha vida, eu sei o que eu faço, eu às vezes paro, eu tiro um tempo, eu dou um tempo, mas nem todas as pessoas podem dar um tempo, tirar um tempo, nem todas as pessoas podem tirar férias, nem todas as pessoas podem viajar, nem todas as pessoas podem usar uma boa roupa, nem todas as pessoas podem comer uma boa comida, nem todas as pessoas podem levar a vida que realmente elas queriam levar. Essa que é a verdade. Né? Nem todas as pessoas levam a vida com que elas sonharam. Nem todas as pessoas trabalham na profissão que elas sonharam. Muitas vezes a vida, os caminhos, as escolhas, os imprevistos, enfim, não colaboraram para que as coisas acontecessem do modo como aquela pessoa sonhava, como aquela pessoa queria. Mas isso é uma opinião isolada, né? Porque nem todos vão compactuar dessa opinião acerca de outra pessoa, não é verdade? Por isso que eu te perguntei aqui no começo do vídeo se você tem opinião própria, né? Ou como diz aquele ditado, tem aqueles que são Maria vai com as outras, né? O que você falar eu assino embaixo, o que você fizer tá bom, se você disser que sim é sim, se você disser que não é não, né? Por isso que muitas pessoas estão
hoje em dificuldade, por isso que muitas pessoas hoje enfrentam alguns problemas, inclusive nos seus lares, nas suas casas, por não ter opinião própria. Por se basear naquilo que os outros acham, que os outros pensam, por se basear ou nortear a sua vida por estatísticas, por números que a mídia de repente divulga, né? Por trabalho de mídia, porque às vezes a mídia pega uma profissão que está em baixa e começa a dizer que aquilo é bom, que aquilo é bom, que aquilo é bom, que aquilo dá dinheiro, que aquilo é rentável. E isso provoca muitas vezes uma correria, né, para exercer tal profissão. Só que aí se torna demais, né? Como houve um tempo em que houve uma grande campanha na mídia para advogados. O Brasil precisa de um advogado, lançaram selos, fizeram campanhas na televisão, nos jornais, revistas, enfim. O Brasil precisa de um advogado, alguém sempre precisa de um advogado. Houve uma correria enorme para estudar advocacia. Só que aí se incorreu num outro erro, como eu já disse, foram tantos advogados, mas tantos advogados, que hoje tem advogado com barraquinha de camelô, hoje tem advogado que não exerce, nunca exerceu a profissão porque não achou espaço para ele atuar, né? E assim é em uma série, em um monte de profissões que realmente se viram com muita mão de obra, pouca mão de obra qualificada, porém pouco espaço para atuação. E isso é não ter opinião própria. Eu não vou me basear naquilo que a mídia diz, eu não vou me basear naquilo que dizem, naquilo que acham, eu vou me basear nas conclusões que eu tiro, porque nós devemos ser prudentes, a Bíblia diz. Nós devemos examinar, nós devemos ter um contraponto, né? Nós devemos ter um contrapeso ali, ver para que lado que a balança pende mais, porque nós temos que achar o meio termo, né? O contraponto, nós temos que achar aonde que a balança se nivela ali, aonde que está o nível da coisa para que nós possamos tomar decisões. E muitas vezes as decisões, na maioria das vezes, as decisões sobre as nossas vidas competem a nós mesmos. É como eu disse, muita gente hoje passa dificuldade, passa certas situações por não ter opinião própria. Por isso que eu acho legal a gente discutir sobre isso, porque tem muita gente que o que o outro falar tá bom, tá certo, ele não vai analisar, ele não vai pesquisar, né? E mais uma vez eu quero citar aqui o livro de Jó, capítulo 32, dessa vez capítulo 32 do livro de Jó, no versículo de número 6, que diz: E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Pois bem, meu irmão, sabe, opinião, como diz aqui esse texto, ela é boa, que alguém nos dê quando a gente pede. Porque muitas vezes a gente não pediu opinião. E aí quando você dá uma opinião sem que a outra pessoa peça, aí já não é opinião, é intromissão, né? Aí você já está entrando numa área que não lhe pertence. Então a melhor opinião é aquela que é solicitada. Ei, o que você acha de pôr isso aqui? O que você acha de irmos? O que você acha de fazermos? O que você acha disso e disso? Qual é a sua opinião acerca de tal situação? Qual é a tua opinião acerca de tal assunto? Independente do que a mídia diga. Porque muito, mas muito provavelmente, quando você solicitar a opinião de alguém, dependendo do assunto, esse alguém pode perfeitamente se basear naquilo que ele ouve dizer e não nas suas próprias experiências e nem na sua própria opinião. Por isso que quando a gente pede opinião,
tem que saber muito bem para quem você está pedindo opinião. Para quem você está pedindo, vamos trocar um pouquinho, para quem você está pedindo conselho. Muitas vezes as pessoas vão nas pessoas erradas pedir opinião, pedir conselhos. Você vai, às vezes, numa pessoa que não tem vontade própria, que não tem uma opinião formada e que não tem, consequentemente, possibilidade, capacidade de te instruir, de te aconselhar, porque muitas vezes o conselho o que é? É uma instrução, né? É um direcionamento. E às vezes as pessoas confundem as coisas porque tem amizade com uma pessoa, já acha que às vezes ela é capacitada para te dar uma direção, para opinar, para dar opinião sobre determinado assunto, até da sua vida particular, da sua vida sentimental, da tua vida amorosa. E muitas pessoas incorrem no erro de buscar opiniões totalmente equivocadas, opiniões totalmente erradas, opiniões de pessoas totalmente despreparadas. Veja que nesse texto, especificamente, Eliú disse que ficou com receio de declarar a opinião dele às pessoas mais velhas, porque muito provavelmente ele ia ouvir que ele era novo, que não sabia de nada e que eles eram de mais idade, mais experientes e sabiam de tudo. Muitas vezes isso ocorre também. E existem casos que o mais novo pode sim aconselhar o mais velho, que o mais novo pode sim dar opinião aproveitável, proveitosa para o mais velho. Isso depende muito do caso, do assunto, depende muito da ocasião, depende muito, não do estudo, mas muitas vezes depende da experiência. E isso, quando eu digo experiência, é experiência de vida, experiência pessoal, experiência de vida. Meu irmão, muitas vezes pessoas aconselham baseadas apenas na literatura bíblica. Eu não discordo totalmente, porém é necessário juntar, unir o texto com a sua experiência, com as suas experiências pessoais, com as suas experiências com Deus, para que você possa opinar, para que você possa aconselhar, para que você possa direcionar, não apenas com conhecimento, mas com sabedoria. E é por isso que eu te perguntei no começo desse vídeo, você tem opinião própria? Ou você vai para onde a água for? Você vai para onde o vento for? Meu irmão, é complicado você não ter uma própria direção, uma própria diretriz. Capítulo 32 de Jó, versículo 10 diz: pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eu disse que opinião é boa quando pedida, quando solicitada. E opinião aqui, conforme esse texto também, é boa, é proveitosa, vai servir quando alguém, quando o outro lado está disposto a ouvir. Porque, meu irmão, um mau ouvinte torna um conselho sábio em uma tolice. É porque, sabe aquela velha história, entra por aqui, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui, então não teve proveito nenhum, não vai fazer efeito. É preciso ter a percepção de opinar, de aconselhar, de dar a sua opinião para quem quer ouvir a sua opinião, né? Então, a pessoa quando pede a sua opinião, ela quer ouvir a sua opinião. Mas muitas pessoas incorrem no outro erro. É opinar quando não tem conhecimento do assunto. Também é um perigo. Meu irmão,
Quantas pessoas que se dizem ter resposta para tudo, e quando perguntadas acerca de alguma coisa, ou quando lhes são pedidas ou pedida uma opinião, elas não têm a humildade e a consciência de dizer, olha, meu irmão, eu não domino esse assunto. Meu irmão, eu sou solteiro e eu não sei opinar sobre a vida de um casal para o irmão, porque eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa experiência. E aí eu vejo pessoas se intrometendo na vida de pessoas e direcionando essas pessoas para um caminho totalmente errado. Meu irmão, não é feio, é sinal de sabedoria você dizer que não domina um assunto. Não é feio, é sinal de sabedoria você dizer, olha, irmão, irmã, eu não domino esse assunto, mas eu posso lhe indicar, mas eu posso lhe direcionar para alguém que com toda certeza vai lhe dar uma opinião muito proveitosa, muito sábia, vai lhe dar um conselho muito proveitoso, muito sábio. É melhor do que você não ter a humildade de reconhecer que não domina determinado assunto e agir segundo as suas próprias convicções. Porque nem sempre as nossas convicções estão certas. É sempre, em todo assunto, em todo segmento da nossa vida, é sempre muito bom 2, 3 opiniões. É como um médico quando forma um diagnóstico. É sempre bom 2, 3, 4 opiniões sobre o mesmo assunto, para que você aí sim tire a sua própria conclusão, tire o seu próprio proveito. E não você, de repente, no primeiro de uma pessoa que você nem conhece direito, você pegar e querer levar aquilo à risca, a ferro e fogo, e aí ali na frente você vai ver que você cometeu um erro gravíssimo e muitas vezes esse erro não é possível corrigir, porque você já tomou decisões que não deveria tomar, você já fez coisas que não deveria fazer. Portanto, meu irmão, minha irmã, volto a perguntar para você, você tem opinião própria? Porque até para aceitar conselhos e opiniões é necessário ter a sua opinião própria. Por quê? Quando eu digo que você deve, às vezes, dependendo do assunto, dependendo da ocasião, você deve procurar 2, 3, 4 opiniões diferentes para ver se elas batem, para ver se há um consenso, para ver se realmente você está sendo direcionado para a solução certa. E aí sim você pode, dependendo daquilo que você ouvir, formar a sua própria opinião, ao invés de abraçar a primeira coisa que você ouvir. Muitas vezes é necessário sim, dependendo do que for, é necessário sim ter 2, 3 opiniões. Nem sempre, nem todo assunto. É óbvio que num assunto particular, seu, íntimo, você não vai sair aí contando sua vida para todo mundo, pedindo 3, 4, 5 opiniões. Você vai procurar uma pessoa sábia, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem bagagem para instruir você, para opinar sobre aquilo que você deve fazer, sobre a decisão que você deve tomar. Versículo 17 de Jó 32. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião. Também eu, quando solicitado. Meu irmão, muitas vezes nós entramos num campo sem autorização, sem que nos peçam para entrar. E causamos danos irreversíveis. Danos que poderiam perfeitamente ser evitados se nós ficássemos na nossa,
Vamos esperar a hora certa. Muitas vezes eu sei que tem situações que a gente quer entrar, que a gente quer falar. Mas aí, é como eu disse, a opinião que não é pedida também não é ouvida, não é acatada, não é acolhida. Então, por mais que seja a situação que você esteja vendo aí na sua casa, no seu emprego, seja lá onde for, calma, espere, peça conselhos a Deus. Espere o momento certo, porque no momento certo, quando pedirem a sua opinião, ela será ouvida, será acatada e o principal de tudo isso é que ela será útil. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã que me ouve e assiste, é necessário ter opinião própria para que você não fique dependente de outras pessoas, como eu vejo também, pessoas dependentes de pessoas, pessoas que não fazem nada sem falar com pessoas. O teu maior conselheiro tem que ser o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você tem opinião própria? Pensa bem nisso, forme as suas próprias opiniões. Afinal de contas, seja você, ninguém é igual a você. Ninguém tem o seu DNA, ninguém tem as suas digitais. Elas são apenas suas. E as suas opiniões, muitas vezes, são pessoais. E isso não quer dizer que a minha opinião seja correta, seja certa. Mas ela sempre vai ser a minha opinião, assim como a sua opinião sempre vai ser a sua opinião. E, por falar em opinião, você pode achar esse vídeo totalmente desnecessário, sem proveito nenhum, mas alguém vai dar uma outra opinião, contrária à sua. E aí, quando uma opinião vier de encontro à sua, é que nós temos que mostrar amadurecimento. Eu posso não concordar com uma vírgula do que você fala, mas eu tenho que respeitar, porque essa é a sua opinião, mesmo que eu não concorde com ela. Bom, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Enfim, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se você achou ele proveitoso, se na sua opinião esse vídeo é útil, compartilhe ele, divulga o canal Diário de Bordo e um abraço do amigo Eduardo Rogério em mais uma página do Diário de Bordo.